Neste momento, parece que tudo está decidido. Zelensky corre às pressas para encontrar Trump em Washington. As negociações de paz foram detonadas, tudo foi cancelado no último minuto. As condições foram reescritas sob ditado. Kiev vai arrancar a Olha, Pokrovsk, está acontecendo uma limpeza. Nossos agiram tão bem que até os russos ficaram chocados. A armadilha funcionou perfeitamente. As forças armadas da Ucrânia fizeram um banho de sangue para os russos. Sensação. Erdogan destruiu Putin com uma única frase. A Turquia atingiu o ponto fraco, destruindo todos os planos de Moscou. A Ara está apertando o laço no pescoço do ditador. Enquanto isso, Putin já deu a ordem. Os tanques estão indo para Varsóvia. A Polônia está em pânico e a Grã-Bretanha e a França já estão enviando tropas. A OTAN já está preparando uma resposta infernal. A Europa está a 1 hora de uma grande guerra. Tudo isso você confere a seguir na nossa edição do Ponto Quente. Agora, Zelensky corre para encontrar Trump. As negociações pelo fim da guerra foram canceladas. O inesperado. Prazos ruíram e condições mudaram. Será que Kiev vai conseguir virar o jogo? Confere todos os detalhes. O plano de paz está mudando a favor da Ucrânia e, ao que tudo indica, o lado americano está satisfeito com isso. Qualquer acordo futuro deve respeitar totalmente a soberania da Ucrânia e garantir uma paz duradoura e justa. Esse é o principal ponto após as negociações entre as delegações ucraniana e americana sobre o plano de paz em Genebra. Ainda é cedo para divulgar os resultados das negociações sobre a Ucrânia. Elas continuam. Acho que hoje tivemos o dia mais produtivo sobre esse assunto em muito tempo. Como relatam jornalistas ocidentais, a versão preliminar do plano de paz americano para a Ucrânia já é diferente da que foi publicada anteriormente na mídia. O documento base foi substancialmente revisado. Acho que, na verdade, foram feitas algumas mudanças ali e provavelmente mudanças realmente de caráter fundamental, porque, em primeiro lugar, por um lado, os americanos nunca negaram, e isso é verdade, pelo menos publicamente, que certas alterações podem ser feitas no plano. Em segundo lugar, acredito que os argumentos apresentados pela nossa delegação foram suficientes para que se compreendesse um mínimo de justiça relacionado ao fim da guerra russo-ucraniana. O secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, Rustem Umerov, declarou que a versão atualizada do plano de paz americano leva em consideração a maioria das exigências fundamentais da Ucrânia. Além disso, ele afirma que o documento já está na reta final. O que exatamente foi alterado, claro, não é divulgado oficialmente. Mas até mesmo as menores mudanças provavelmente não vão agradar a Rússia. No entanto, como dizem os especialistas, isso já não é mais um problema da Ucrânia. Se eles não concordarem com algum plano que seja finalmente aprovado entre a Ucrânia, os Estados Unidos e a União Europeia, então significa que Donald Trump terá que começar a aumentar ainda mais a pressão sobre a Rússia. É tudo muito simples. Aquele plano, o chamado plano que foi apresentado, bem, isso não é um plano, é apenas uma lista de desejos da Rússia. Assim não se faz negócio, e isso provavelmente todo mundo no mundo entende. Os russos pensaram que talvez colasse, desculpe a expressão, né? Mas como não colou, então pelo visto eles vão ter que se conformar com a situação e apresentar alguns dos seus desejos. E apresentem seus argumentos. No Kremlin, por enquanto, falam sobre negociações com cautela. Nada de ameaças ou ultimatos para você. Peskov declarou que eles, digamos, estão acompanhando a situação de perto. Mas, oficialmente, o lado russo supostamente não foi informado sobre as correções no plano de paz. Ainda não recebemos nenhuma informação. Nós, claro, estamos acompanhando com muita atenção as notícias da mídia, que, diga-se de passagem, foram abundantes nos últimos dias, inclusive de Genebra. Mas oficialmente ainda não recebemos nada. Ao mesmo tempo, Peskov acrescentou que esta semana a Rússia não planeja realizar negociações com a delegação dos Estados Unidos sobre a Ucrânia. Isso é mais uma prova de que os planos de Trump de realizar negociações antes do Dia de Ação de Graças, em 27 de novembro, estão fracassando. Anteriormente, a The Economist já havia noticiado que o prazo final para a Ucrânia assinar o plano de paz americano foi adiado. O dia 27 de novembro agora não é mais o prazo final. Segundo os jornalistas, também foram retiradas da pauta, por enquanto, as questões sobre a possível suspensão do acesso da Ucrânia a dados de inteligência e armamentos americanos. Pelo que vemos hoje, o processo está em andamento. Parece que ainda temos tempo e, talvez, em breve veremos uma versão combinada desse plano e poderemos analisá-lo com mais detalhes. Mas isso só vai acontecer depois que o plano de paz for discutido por Volodymyr Zelensky e Donald Trump. A Reuters informa que o presidente ucraniano chegará aos Estados Unidos esta semana para se encontrar com seu homólogo americano. Segundo fontes, eles discutirão as questões mais sensíveis do plano de paz, como a questão territorial.
Sensação. E para os russos, no ponto mais crítico da frente de batalha. Pokrovsk agora é um túmulo para os ocupantes. Uma brutal purga de russos, o nós conseguiu. Uma operação brilhante das Forças Armadas da Ucrânia, da qual todos já estão falando. Detalhe Vafigui. Tô ouvindo bombardeios. O que é isso? Moscou e região. Drones atacaram a usina elétrica de Chatura, na região de Moscou. Preliminarmente, pegou fogo o nó de distribuição de uma grande usina elétrica regional. É justamente essa usina que fornece luz e calor para a região da capital da Rússia, segundo o portal russo Astra. A temporada de ataques a alvos estratégicos da Rússia continua. Drones do bem visitaram em massa Kistovo, na região de Nizhny Novgorod. Os alvos prováveis do ataque seriam a refinaria Lukoil Nizhgorodneft Kimorg-Syntez e a fábrica petroquímica Siburg-Stovo. Os defensores ucranianos também estão tendo sucesso na caça ao inimigo na direção de Pokrovsk. Durante o ataque das forças de operações especiais às posições inimigas, o adversário foi eliminado ou capturado. Também, com a ajuda do NRK, foram evacuados 3 soldados feridos de uma unidade vizinha. Ao longo da última semana, mais de 400 ocupantes russos foram eliminados diretamente em Pokrovsk, na região de Donetsk, de acordo com informações oficiais das autoridades locais. As tropas de assalto aerotransportadas relataram a limpeza da parte central de Pokrovsk. Os russos foram retirados da área da estação ferroviária, do Colégio Pedagógico de Pokrovsk e da Praça Soborne. Isso permitiu bloquear as tentativas do exército de ocupação de concentrar forças ali. Além disso, estão sendo realizadas ações de combate e ataques para eliminar pequenos grupos de assalto dos ocupantes russos que se entrincheiraram nas áreas urbanas deste assentamento. Os principais combates acontecem na região dos prédios de vários andares, que estão sob controle das forças de defesa da Ucrânia. No momento, o inimigo tenta sem sucesso atravessar para a parte norte de Pokrovsk pela ferrovia e está sofrendo muitas baixas. Também foi possível bloquear os ocupantes em outra frente quente, Kupiansk. Atualmente, neste exato momento, o abastecimento das unidades militares do exército de ocupação em Kupiansk está sendo feito de maneira contínua por meio da utilização de drones pesados de grande porte. Além disso, foi possível bloquear completamente o avanço das tropas de ocupação em direção à estação ferroviária-chave Kupiansk-Uzlovaia. Esse é o objetivo estratégico dos ocupantes russos nessa direção. Os próximos meses serão críticos para a Ucrânia. Essa opinião foi expressa por militares americanos que estiveram em Kiev na semana passada. Além disso, a mídia relata que a Europa está se preparando para uma possível suspensão da ajuda dos EUA à Ucrânia. No momento em que surgiram nos meios de comunicação ocidentais informações sobre os 28 pontos dos chamados Acordos de Paz, as forças de defesa da Ucrânia atacaram o território da Federação Russa usando precisamente armamentos americanos. Estamos falando dos mísseis Ataques. Características tático-técnicas. Alcance de até 300 quilômetros para atingir o alvo. O uso desses mísseis sem o consentimento da liderança político-militar dos Estados Unidos era impossível. O representante especial dos Estados Unidos na ONU declarou de forma absolutamente categórica que, caso a Federação Russa não se sente à mesa de negociações, os Estados Unidos irão intensificar e ampliar o apoio militar, logístico e técnico à Ucrânia e impor sanções econômicas adicionais, as chamadas sanções secundárias, já contra os parceiros econômicos estratégicos da Federação Russa. Enquanto isso, a presença da Rússia na própria Europa aumentou significativamente. O Ministério da Defesa do Reino Unido declarou ter interceptado um navio de guerra russo e um petroleiro. Segundo o Ministério da Defesa britânico, nos últimos 2 anos, o número de navios russos que passam perto das águas britânicas aumentou em 30%. Erdogan deixou o Kremlin em choque. A Crimeia é a Ucrânia e não só. Declarações sensacionais. A Turquia se tornou o principal centro logístico e energético para a Ucrânia. Moscou está em choque, como Ankara cortou o oxigênio da Rússia. Veja só. Fim das relações entre Turquia e Rússia. Ankara confirmou o apoio à integridade territorial da Ucrânia e a disposição de ajudar na reconstrução do país após a guerra. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, falou sobre isso durante uma coletiva conjunta com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Mais uma vez, reafirmamos nosso compromisso com a integridade territorial, soberania e independência do nosso parceiro estratégico, a Ucrânia. Ao mesmo tempo, nós, a Turquia, estamos sempre prontos para discutir com a Rússia propostas que acelerem o cessar-fogo e abram caminho para uma paz justa e duradoura.
Em resposta, Volodymyr Zelensky destaca: a Turquia está se tornando um parceiro-chave não só em questões de segurança, mas também na retomada das trocas de prisioneiros, um processo que a Ucrânia espera reiniciar ainda antes do fim do ano. Agora, muitos processos foram ativados e estamos nos esforçando para que toda essa atividade seja direcionada justamente para a paz, para uma paz digna, para uma segurança garantida. Se olharmos para a política turca, ela sempre foi voltada para os próprios interesses, tanto em relação à Ucrânia quanto em relação à Rússia. Ou seja, a Turquia não deixa de, por exemplo, negociar com a Federação Russa. Eles fazem tudo que está de acordo com seus interesses. Claro, agora estamos entrando na esfera de interesses da Turquia. Eles nos apoiam, em certa medida, apoiam. A política da Turquia reflete muito claramente toda essa política oriental milenar, muito bem pensada, muito inteligente, onde, em primeiro lugar, sempre vem os próprios interesses, principalmente os interesses econômicos. No entanto, ainda paira certa tensão nas relações entre a Rússia e a Turquia. Turistas russos ficaram bloqueados a bordo do navio de cruzeiro Astoria Grande, na costa da Turquia. Em Istambul, a embarcação não recebeu permissão para atracar no porto. A bordo estavam mais de 600 pessoas, moradores do Krai de Krasnodar, Moscou e da região de Leningrado, que compraram um cruzeiro de 2 semanas no valor de cerca de $3.000. O navio deveria fazer paradas em Marmaris, Antalya, Bodrum e Izmir. Anteriormente, uma situação semelhante aconteceu com a balsa Sea Bridge, que deveria restabelecer o transporte de carga e passageiros entre Trabzon e Sochi após uma pausa de 14 anos. Ao chegar em Sochi, a embarcação não conseguiu atracar e retornou para a Turquia. As autoridades russas explicaram a recusa alegando suposta falta de preparo técnico dos portos e a impossibilidade de garantir a recepção segura das embarcações. Na mídia russa, já estão chamando isso de uma resposta da Turquia às ações das autoridades russas. Dizem que a restrição do transporte está se tornando uma ferramenta de pressão e um indicativo de que a Turquia está se inclinando para apoiar a Ucrânia e limitar as possibilidades russas no Mar Negro. A Turquia também é um importante centro logístico para a Rússia. Afinal, não podemos esquecer que tanto os oleodutos quanto os gasodutos que passam pelo território da Turquia fornecem, em primeiro lugar, gás e petróleo da Rússia. Por isso, os turcos, ou seja, o lado turco, não é apenas um hub para a Ucrânia, mas também o mais importante e único hub para a Rússia. Enquanto isso, Erdogan teve uma conversa telefônica com o ditador russo. Segundo o Kremlin, as partes discutiram as relações bilaterais, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, além de questões regionais e globais. Putin teria supostamente confirmado o interesse do lado russo em resolver o conflito por meio político e diplomático. Foi realizada uma troca de opiniões sobre a situação em torno da Ucrânia, inclusive no contexto das propostas americanas para uma resolução pacífica. Vladimir Putin destacou que essas propostas, na versão com a qual tomamos conhecimento, seguem a linha das discussões ocorridas na reunião de cúpula russo-americana no Alasca e, em princípio, podem servir de base para uma resolução pacífica definitiva, informou o Kremlin. O presidente Erdogan, por sua vez, declarou que a Turquia está pronta para continuar os esforços em prol de uma paz justa e duradoura e participar de quaisquer iniciativas diplomáticas que possam ajudar no diálogo direto entre as partes. A Turquia está pronta, como sempre, para contribuir com todas as iniciativas e planos diplomáticos que promovam contatos diretos entre as partes e abram caminho para uma paz duradoura em nossa região, informou o Departamento de Comunicação da República da Turquia. Embora Ankara busque manter seu papel de mediadora nas relações entre Rússia e Ucrânia, suas últimas ações demonstram uma orientação cada vez mais clara para o direito internacional e o apoio à soberania ucraniana. Shark, Putin está preparando uma ofensiva contra a Varsóvia. A Europa está à beira da guerra. O Ocidente mobiliza forças. A Polônia soa o alarme. Reino Unido e França fazem ultimato decisivo. Detalhes a seguir. A guerra entre os países ocidentais e a Rússia está se tornando cada vez mais provável. À medida que analisa os fatos, chego à conclusão de que a guerra entre a Europa e a Rússia está se tornando cada vez mais evidente. Isso não é um boato vazio. Todos estão se preparando para isso. O aumento do equipamento militar, o reforço das fronteiras e o crescimento do orçamento de defesa. Tudo isso para enfrentar o Kremlin daqui a alguns anos. Daqui a 3 ou 4 anos, podemos passar por uma espécie de teste de resistência. Ela já se manifesta em formas híbridas, mas pode se tornar muito mais severa. Por enquanto, tudo que a Rússia consegue fazer é testar a paciência dos países da OTAN.
Isso inclui, por exemplo, as chamadas incursões acidentais de drones russos em vários países, inclusive na Polônia. Após a recente explosão na ferrovia, as autoridades polonesas anunciaram o lançamento da nova Operação Horizonte para proteger a infraestrutura crítica contra sabotagens. Muito provavelmente trata-se apenas dos territórios fronteiriços com a Ucrânia e a Bielorrússia. Mas, de novo, 10 mil pessoas, o que isso significa? É uma quantidade muito pequena. Nossa força de fronteira inteira tem cerca de 40 mil pessoas. No âmbito da operação, a Polônia planeja usar não só força humana, mas também equipamentos militares, sistemas móveis de vigilância e complexos de reconhecimento. Essas passagens, pessoas adicionais para proteger objetos de infraestrutura, treinamento em primeiros socorros, medicina tática, tudo isso na verdade é relevante. Isso realmente já deveria ter sido feito há uns 2 anos. Só agora eles estão começando a fazer isso. Ainda bem que só agora. Esse é o país de toda a aliança que gasta mais dinheiro na compra dos mais diversos armamentos. Ou seja, eles realmente deram um grande salto nos últimos anos na compra de todo tipo de armamento, americano, europeu, até sul-coreano. Varsóvia também lançou um programa para treinar os cidadãos em habilidades básicas de segurança, desde primeiros socorros até ações em situações de emergência. Os países bálticos já vivem nesse modo há muito tempo. Eles já estudam medicina tática, drones há bastante tempo. Pelo visto, o trabalho deles não está andando. Mas, mais uma vez, esta é uma história comum que deveria ser compartilhada por todos os países que entendem e sentem que, mais cedo ou mais tarde, a Federação Russa virá até eles. Sobre. A Grã-Bretanha e a França já decidiram quais unidades serão enviadas para a Ucrânia. Mas o que fica óbvio após o acordo de paz? Seu número será mínimo, ou seja, a quantidade da qual estamos falando, muito provavelmente, de 10 a 15 mil pessoas de cada país. Mas, novamente, trata-se de uma quantia muito pequena. Muito pequena, eles não poderão fazer nada. Mantemos uma linha de frente ativa em comum com a Federação Russa. 1.250 quilômetros. 1.250. Essa quantia definitivamente não é suficiente para uma missão de paz. Mesmo assim, qualquer preparação militar do Ocidente não agrada nem um pouco ao Kremlin. Eles se forçam a aumentar ainda mais os orçamentos militares. Alguns países, como a Polônia, já chegaram quase a 5%. Outros países estão seguindo esse caminho, embora isso destrua suas economias. Mas a principal questão é, até que ponto os países europeus realmente estão prontos para enfrentar o Kremlin neste momento? E quanto tempo ainda precisam para se preparar? A Alemanha precisa, como me disseram, de pelo menos mais 2 anos para colocar seu exército minimamente em ordem. No mínimo 2 anos. Idealmente, o ideal seriam 5 anos. Bom, 5 a 7 foi o que disseram. 5 a 7 anos no ideal. No mínimo 2, mas não menos que 2. Porque não se trata só de munição, não é só tanque. É claro que envolve dinheiro, verbas, fazer pedidos, começar a montar o equipamento. São pessoas. De tempos em tempos, os países da OTAN mostram abertamente novos modelos de armamento, lembrando ao Kremlin de suas capacidades. A Turquia apresentou o primeiro caça não tripulado Bayraktar Kızılelma, que agora está equipado com armamento nacional. Os EUA estão iniciando o desenvolvimento do novo caça F-47. Segundo Trump, o F-47 terá um novo nível de invisibilidade. E a Alemanha está até mesmo preparando os soldados da Bundeswehr para treinar ações em caso de pior cenário possível. A Europa está gradualmente intensificando o preparo e fortalecendo a defesa. Esse cenário claramente não favorece o Kremlin, pois a qualquer momento a Rússia pode receber uma resposta inesperada. Que massacre! 3 pelotões russos desapareceram. As forças de defesa partiram para o rompimento. O Piansk e os nossos avançaram. E o blackout paralisou as tropas dos ocupantes. Os russos estão encurralados no caldeirão da guerra. Confira a seguir todos os últimos detalhes diretamente da linha de frente. Nas últimas 24 horas, 3 pelotões foram eliminados e mais de um pelotão ficou ferido. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia revelou detalhes dos combates por Pokrovsk. Assim, as forças de defesa destruíram exatamente 60 soldados de assalto russos que, sob a neblina, tentaram avançar para o centro da cidade e se consolidar ali. Outras 23 pessoas ficaram feridas.
Como resultado, a tentativa de avanço dos ocupantes fracassou. Ao mesmo tempo, o inimigo ainda mantém as posições antigas, nas quais entrou alguns dias atrás. Segundo o comando das Forças Armadas da Ucrânia, agora estão sendo realizadas ações de busca e assalto, e toda a cidade continua de fato sendo uma zona cinzenta. O inimigo, que entrou pelas periferias do sul de Pokrovsk, já estabeleceu ali uma certa cabeça de ponte. Mas essa cabeça de ponte já está sendo abastecida logisticamente. Consequentemente, a zona cinzenta é muito grande e hoje cobre grande parte da cidade. Embora as linhas de defesa nas extremidades norte da cidade, na parte norte de Pokrovsk, hoje estejam sendo mantidas, em particular pelos nossos paraquedistas. Outra direção que aparece regularmente nos relatórios militares é Kupiansk. Apesar do relatório de Gerasimov sobre o cerco de cerca de 5.000 militares ucranianos ali, nosso comando nega essa informação. Pelo contrário, relatando sobre os sucessos e o avanço das forças de defesa. Hoje, ainda não foi possível expulsar o inimigo para fora do próprio Kupiansk. Porém, as ações de contra-ataque que as forças de defesa estão demonstrando hoje são movimentos progressivos, não são operações de contraofensiva bruscas, são exatamente ações de contra-ataque. No entanto, isso faz com que nossas forças de defesa consigam recuperar algumas posições táticas que haviam sido perdidas algumas semanas, alguns meses atrás, justamente na própria cidade de Kupiansk. Os russos também se intensificaram no sul do nosso país. Na direção de Zaporizhia, de onde o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia retirou reservas para Pokrovsk, durante algumas semanas chegaram notícias bastante preocupantes. No entanto, agora a situação conseguiu ser estabilizada. Aquela ofensiva ativa que eles declararam ter ocorrido há uma semana já não está mais acontecendo. Agora estamos realizando ataques e utilizando meios de fogo contra as reservas. É especialmente importante que agora começamos a destruir a ferrovia que abastece esses agrupamentos. A situação em Zaporizhia, segundo os analistas, continua difícil. O inimigo continua se concentrando e, ao longo do reservatório de Kakhovka, grupos de sabotagem penetram em vilarejos controlados pela Ucrânia. No entanto, esses ataques fracassam repetidamente. Os russos novamente não conseguiram tomar Stepnogorsk ou sequer os prédios residenciais de vários andares no sul do povoado. Apenas parte das casas está sob controle do inimigo. Uma pressão adicional sobre Stepnogorsk é criada pelas tentativas do inimigo de avançar pela estrada em direção a Grigorovka. Ao norte das casas de veraneio à beira-mar há uma grande área aberta, por isso os russos nem tentam se fixar ali e, correndo grande risco, avançam um pouco mais ao norte, onde há um prédio e pelo menos alguma linha de trincheiras. Mas ao avançar em campo aberto, o inimigo, graças à nossa artilharia, sofre perdas colossais ali. Por isso, os ocupantes já não recebem equipamentos e são enviados para o ataque exclusivamente a pé. Ao mesmo tempo, as forças de defesa conseguem agir não só na linha de frente, mas também nas profundezas da retaguarda russa. As últimas 24 horas, em particular, foram marcadas por um caso sem precedentes. Forças de operações especiais derrubaram um helicóptero militar russo com um drone de longo alcance, um Mi-8, diretamente em território russo. Como destacado pelo Ministério, isso inaugura uma nova etapa da guerra, com possibilidades para as Forças Armadas da Ucrânia nunca vistas antes. A questão é que, antes, os ucranianos derrubavam helicópteros no ar, usando drones FPV comuns, com alcance máximo de algumas dezenas de quilômetros, se equipados com ogivas de 1,5 kg. Neste caso específico, vemos que não foi necessário colidir o drone diretamente com o helicóptero justamente por causa da ogiva poderosa. Mas, por outro lado, isso acontece, como você pode ver, em uma altitude diferente, onde talvez os FPVs comuns, novamente, não consigam alcançar. E o que é muito importante, como dizem algumas fontes, embora ainda precise ser confirmado, isso acontece a uma distância muito grande. Ou seja, neste caso, estamos falando da região de Rostov, na área de Kutenikovo. E o que é Kutenikovo? Bem, na verdade, fica a 200 km da linha de contato. As áreas ocupadas também foram atingidas. Parte da região de Donetsk mergulhou em um blackout total, o que paralisou parcialmente o comando das tropas russas. Entre mais de uma dezena de ataques bem-sucedidos, vale destacar as explosões em Dokuchayevsk. Os analistas ainda discutem se o clarão noturno foi resultado de um ataque a uma usina elétrica ou a um depósito de munição.
Seja como for, ambos são, no fim das contas, um golpe na logística, porque se uma subestação é destruída, o agrupamento perde o fornecimento de energia elétrica. Se o ataque for contra o depósito de munição, o agrupamento perde projéteis. Isso é importante para o agrupamento que está avançando agora em Donetsk, ou seja, isso pelo menos desacelera o potencial ofensivo dele. Ao mesmo tempo, os combatentes no local confirmam essa informação. Em particular, devido ao aumento dos ataques à logística russa em Donetsk, as tropas de assalto ficaram sem o reabastecimento constante de reservas e armamentos e perderam o ritmo do avanço em Pokrovsk. Então Londres entrou na briga. O ultimato da Grã-Bretanha põe com essas novas armas, eles vão romper a linha de frente. Putin tá sem forças e isso é só a ponta do iceberg. Londres prepara uma virada na frente, o que vai acabar com o exército russo. Vê só. Devido à sua posição fraca na linha de frente, a Rússia ataca alvos críticos na Ucrânia. Alvos civis, destruição e vítima dentre a população. Nas últimas 24 horas, as tropas russas atacaram instalações de energia em várias regiões da Ucrânia. Os trabalhos de restauração continuam nos locais atingidos. Um aspecto muito importante nessa questão é a ajuda energética da Grã-Bretanha. O país, entendendo a situação, destinou mais de 14 milhões de euros. Putin tenta mergulhar a Ucrânia na escuridão e no frio com a chegada do inverno. Esses ataques covardes não são apenas uma agressão à segurança da Ucrânia, mas também uma ameaça à estabilidade econômica e ao crescimento do Reino Unido. Londres anunciou a liberação de fundos adicionais para realizar reparos vitais no setor de energia da Ucrânia, a fim de ajudar os ucranianos neste inverno. A Rússia transformou a infraestrutura energética civil da Ucrânia em alvo nesta guerra. Agora, ao entrarmos no inverno rigoroso, eles intensificam os ataques cruéis às redes de energia e aquecimento, enquanto Putin tenta intimidar o povo ucraniano. No entanto, a Ucrânia continua demonstrando uma resiliência excepcional, apesar de todas as dificuldades. O financiamento para a reconstrução garantirá iluminação e aquecimento ininterruptos nas casas dos ucranianos, hospitais e escolas. Somos gratos ao Reino Unido e ao primeiro-ministro Keir Starmer pela continuidade do apoio humanitário e energético à Ucrânia e pelo pacote de ajuda energética anunciado. Em um contexto em que a Rússia aumenta o número de ataques contra civis e infraestrutura crítica, essa solidariedade é extremamente importante. Londres continua pressionando a Rússia também com sanções. Foi anunciado um novo pacote de restrições ao Kremlin, que será implementado gradualmente ao longo de 2026. Isso é uma continuação das sanções contra os gigantes do petróleo, os camaradas de Putin, Rosneft e Lukoil. Esses ataques representam uma ameaça não só para a segurança da Ucrânia, mas também para a estabilidade econômica do próprio Reino Unido. A segurança da Ucrânia é a nossa segurança. Junto com nossos parceiros do G7, estamos lado a lado, apoiando a Ucrânia e superando todos os desafios. Desde os primeiros dias da guerra em grande escala, o Reino Unido se tornou um dos principais parceiros estratégicos da Ucrânia, não apenas fornecendo armas, mas também criando mecanismos financeiros e institucionais eficazes. De apoio. O Reino Unido continuará aplicando de forma decisiva nossas sanções financeiras como parte da nossa resposta mais ampla à invasão bárbara da Rússia na Ucrânia. O Reino Unido construiu um sistema importante de ajuda militar à Ucrânia. Financiamento, fundos inovadores, parcerias internacionais, mecanismos de crédito e apoio ao complexo industrial de defesa ucraniano. A Rússia, e não a Ucrânia, deve pagar pela guerra ilegal de Putin. O uso de ativos russos para fortalecer a defesa aérea da Ucrânia. Nosso direito à segurança da Ucrânia é de importância crítica para nós. O Ministério da Defesa do Reino Unido firmou contratos com empresas para manutenção de veículos blindados, produção de projéteis de artilharia e reparo de armas fornecidas. Esses contratos prevêem o estabelecimento de capacidades de reparo em território ucraniano. Foi justamente o Reino Unido um dos primeiros países a fornecer armamento de mísseis de alta precisão para a Ucrânia. Um verdadeiro avanço foi a decisão de fornecer mísseis de longo alcance Storm Shadow. Em 2023, o governo britânico anunciou a entrega de mísseis de cruzeiro capazes de atingir alvos a mais de 250 quilômetros de distância. Os Storm Shadow foram os primeiros mísseis de longo alcance recebidos pela Ucrânia e foram imediatamente usados para atingir alvos estratégicos em territórios ocupados. Neste mês, as Forças Armadas da Ucrânia receberam um novo lote de Storm Shadow.
O Reino Unido forneceu às Forças Armadas da Ucrânia equipamentos de proteção, transporte, meios de comunicação, recursos para desminagem, além de assistência na manutenção técnica de equipamentos e na transformação digital. A Grã-Bretanha foi o primeiro país a anunciar planos de fornecer tanques de batalha principais para a Ucrânia. Comparação com o T-80, aqui a estabilização e a ótica são muito melhores. A mira é controlada por botões e um painel parecido com um joystick. A torre gira 360 graus em 9 segundos. O Challenger 2 manobra, dificultando que os mísseis antitanque inimigos consigam mirar. Ao mesmo tempo, o próprio tanque é muito preciso. Como parte do fornecimento dos tanques Challenger 2, também foram recebidas munições para eles. Os tanques britânicos foram complementados com veículos especializados de reparo e evacuação, o que permitiu garantir a autonomia técnica em seu uso. No ano 25, foi confirmado entre a Ucrânia e a Grã-Bretanha, foi assinado um acordo de parceria centenária. Este documento abrangente estabelece a cooperação de longo prazo entre os dois países nas áreas de defesa, economia, energia, justiça, ciência, cultura, educação, saúde e política social. A ajuda do Reino Unido é de longo prazo, por isso sempre podemos contar com o apoio de um parceiro confiável. É isso por hoje. Para mais notícias quentes do fronte, assista a próxima edição.